que é mais indicado para a hospedagem da minha aplicação em Kubernetes? Um servidor local ou um servidor em nuvem? Aí a gente vai ter aquela pergunta do depende, né? Por exemplo, às vezes você tem um caso de uma empresa que demanda sigilo, e aí seus requisitos não permitem que ela rode aplicações numa nuvem pública, né? Nesse caso, ela precisa ter o data center próprio. Se ela prefere rodar sua aplicação no data center próprio por questões de segurança, de sigilo, de controle, aí o Kubernetes on-premises ele num servidor local de virtualização é mais adequado. Mas eu não tenho esse problema na minha empresa, eu posso rodar numa nuvem. Então, aí, nesse caso, é mais interessante você estar rodando em nuvem, porque você reduz a complexidade, você reduz a quantidade de trabalho que você tem, e porque na nuvem você deixa a nuvem cuidar da infraestrutura para você, você só se preocupa com a aplicação. Quando você tem um data center interno, você tem que se preocupar com tudo, link de internet, energia, backup, uma série de outras coisas. Então, quando a gente está rodando Kubernetes na nuvem, a gente reduz a nossa operação, a nossa complexidade da operação, né? E a gente tem também possibilidade de escalar além do que o nosso data center iria oferecer, tá? Eu acho que é isso. Posso só complementar aquela pergunta do multicluster? A gente falou sobre Sim. rodar o Kubernetes em multicluster, mas normalmente o pessoal também pergunta sobre rodar o Kubernetes em ambiente multi-cloud. Eu posso estar rodando, por exemplo, um cluster Kubernetes na minha cloud aqui, um outro pedaço dele em uma outra cloud de um outro provedor? Pode, não tem problema, é possível fazer isso. Você consegue rodar da mesma forma como a gente faria o multicluster, a gente teria vários clusters Kubernetes rodando em diferentes clouds, tá? E a gente consegue interligar esses clusters utilizando ferramentas como Submarine ou outras, ou se a sua aplicação for realmente stateless, só para processar dados, e ela conversa com uma API central, um banco de dados central, você pode ter um outro serviço, por exemplo, de banco de dados como o Atlas, e as suas aplicações no provedor de nuvem A e no provedor de nuvem B apontando para esse mesmo banco sendo utilizados. É perfeitamente possível, obviamente a sua arquitetura vai ser um pouquinho mais complexa, você vai ter que ter um serviço de DNS externo, um balanceamento externo, mas dá para fazer, você consegue rodar a sua aplicação multi-cloud e multi-cluster, né? Multi-cluster, a gente falou do multi-cluster dentro de uma mesma provedor de nuvem. E o multi-cloud é o multi-cluster em nuvens diferentes. Então, é possível também você rodar dessa forma.